Oi pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Nós estamos aqui então para a nossa aula de arte dessa semana. E daí, vocês gostaram da aula da semana passada? Que nós conhecemos lá a musiquinha da loja do mestre André, onde tinha vários instrumentos? Pois é, pessoal, hoje nós vamos continuar falando a respeito desses instrumentos, em especial a respeito das famílias dos instrumentos. Então nós sabemos que os instrumentos eles podem ser feitos de diversos materiais. Nós temos, por exemplo, o violão, que ele pode ser feito de madeira, né? O violão, o violino. E nós temos os instrumentos de sopro, como o saxofone, por exemplo, que pode ser feito de metal. E nós temos as famílias desses instrumentos. Então, nós temos aí os instrumentos de corda, tá? Que os sons são produzidos através da vibração dessas cordas. Então, o violão, o violino, a viola, o violoncelo, são instrumentos que fazem parte desta família, da família dos instrumentos de corda, tá certo? Nós temos ainda os sons dos instrumentos de percussão, que são os instrumentos que fazem barulho devido ao batuque ou à agitação. Daí nós temos o tambor, o pandeiro, a bateria, o batuque e tantos outros instrumentos que fazem parte desta família. E nós temos também a família dos instrumentos de sopro, como a flauta, o saxofone, o trompete, que para eles fazerem o seu devido barulho, vamos dizer assim, a sua melodia, nós precisamos utilizar aí a força dos pulmões. Então, essas são as três famílias dos instrumentos: sopro, percussão e cordas, tá certo? É assim que nós dividimos os nossos instrumentos, nessas três famílias. Vamos pegar a nossa apostila para fazer algumas marcações importantes referente a esse conteúdo no nosso material. Vamos lá? Abram, por favor, pessoal, lá na página 44, no segundo parágrafo, que diz assim, ó: há instrumentos de diferentes tamanhos e formas. Alguns são feitos de madeira, como o violão, o violino, enquanto outros são feitos de metal, como o saxofone e o trompete. A prof falou isso para vocês no começo dessa aula, né? Podemos classificar os instrumentos em três famílias, de acordo com o modo de produzir o som. Assim, temos a família da corda, a de sopro e a de percussão. Então, façam as marcações aí nesse parágrafo também, tá? O instrumento de corda, como nós vimos, é produzido pela vibração das cordas. Aí na página 45 nós temos instrumento de percussão, os sons são produzidos por batidas ou agitações. E na página 46, instrumentos de sopro. Os sons são emitidos pelo ar soprado em algum tipo de tubo, né? E aí nós temos a trompa, a flauta, o trompete. Embaixo do trompete nós temos ali, ó. Há também formas de produzir música utilizando batidas no corpo e a voz de forma diferente. E então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho a respeito da família dos instrumentos? Muito legal, não é mesmo? Agora, então, nós vamos fazer as nossas atividades. Lá na página 48 e 49, nós vamos fazer uma pesquisa. E diz assim, ó: vocês vão pesquisar sobre um instrumento de sopro, de percussão e corda estudado até agora. Depois preencham a ficha a seguir sobre o instrumento pesquisado. Então, veja, aqui vocês não precisam pesquisar todos. Escolha um instrumento de corda, um instrumento de percussão, um instrumento de sopro que vocês acham legal para fazer essa pesquisa. Coloque aí o nome do instrumento, qual família que ele é, se é de corda, de sopro ou percussão, a origem, onde que surgiu esse instrumento e do que ele é feito, tá bom? E ali na página 49 você pode colar ou desenhar esse instrumento, combinado? Lá na seção Mãos à Obra, nós vamos fazer o exercício 2 e o exercício 4, tá bom? Então, o exercício 2 na página 50 diz assim, ó: os instrumentos musicais podem ser divididos em 3 grupos ou famílias. Quais são elas? Nós falamos bastante hoje aqui, não é mesmo?
E o exercício número 4. Vamos preencher o álbum dos instrumentos musicais? Destaque o material complementar da página 126, os adesivos que correspondem ao nome dos instrumentos e cole no lugar indicado. Então, são esses adesivos aqui, tá vendo? E aqui nós vamos colar onde está o violão, o saxofone, o pandeiro, a corneta, o chocalho, a harpa, a piânica, o atabaque e o violino, tá certo? E pinte o nome dos instrumentos de acordo com a legenda de cores. Então, os instrumentos de sopro nós vamos pintar de uma cor, os instrumentos de corda nós vamos pintar de outra cor e o de percussão outra cor. Então, você pode escolher, por exemplo, os de sopro eu vou pintar todos de amarelo. E onde tiver aqui o nome dos instrumentos de sopro, nós pintamos de amarelo. Os de corda nós vamos pintar todos de azul. Então, onde está os instrumentos de corda, nós vamos pintar de azul. E o de percussão, vou pintar todos de vermelho. Então, onde estão os instrumentos de percussão, nós vamos pintar todos de vermelho. Combinado, pessoal? Então, essas são as nossas atividades da aula de artes de hoje, tá bom? E para finalizar, pessoal, como nós ainda não fizemos nenhum trabalho de arte, nós vamos fazer os 3 trabalhos da unidade 7, da unidade 8 e da unidade 9. Porque o próximo conteúdo, os conteúdos seguintes, nós vamos falar a respeito das máscaras, tá bom? Então, lá na página 98, vamos lá com a Pro? São poucos exercícios, mas é importante que nós fazemos. Então, olha lá. Na página 98, nós temos lá os exercícios, as atividades que correspondem à unidade 7. São apenas 2 exercícios. Com a ajuda de um familiar ou responsável, pesquise na internet imagens de pinturas rupestres. Escolha 4 imagens e anote as informações sobre o local em que as pinturas podem ser encontradas. Cole as imagens no espaço abaixo e depois escreva nas linhas as informações que você recolheu de cada uma delas. Então, essa é uma atividade. Na página 99, em cada uma das imagens, as crianças estão praticando uma atividade artística diferente. Lembra? Pintar, cantar, dançar. Pinte as cenas, depois destaque o material complementar lá da página 126, os adesivos que descrevem as atividades que elas estão praticando e cole embaixo de cada imagem correta. Então, lá onde está escrito pintando, tocando um instrumento, dançando, fazendo uma apresentação cultural, nós vamos colar os adesivos. Combinado? Então, esse é o trabalho da unidade 7. A unidade 8, histórias visuais. No espaço a seguir, utilizando o lápis de cor, crie um desenho que tenha uma ou mais figuras bem definidas. Pode ser personagens humanos, animais, objetos, entre outros. E um fundo para eles. Lembra que nós trabalhamos a figura e o fundo? Então, esse fundo poderá remeter a um lugar, como uma floresta, uma cidade, um parque, ou então ser abstrato, usando mistura de cores, listras, estrelas e etc. Então, aqui nós vamos fazer um desenho com a figura e com o fundo. O exercício número 2, pessoal. Recorte as figuras que estão na página 121 do material complementar e agrupe todas elas de acordo com as suas características em comum. Agora, observe as imagens a seguir que apresentam diferentes paisagens. Depois, cole as figuras que você recortou na paisagem adequada a cada uma delas. Então, veja, essa atividade já está praticamente pronta. É só nós irmos lá, retirar os adesivos, observar o que elas têm em comum e colar aqui de acordo. Certo, então, pessoal? Então, esses são os nossos exercícios. A atividade número 9, o trabalho da unidade número 9, nós precisávamos estar presentes. Então, essas atividades nós não vamos fazer no momento. Então, só para corrigir a informação que a prof colocou lá anteriormente, nós vamos fazer os trabalhos referente à unidade 7 e à unidade 8. A unidade 9, por enquanto, nós não vamos realizar. Combinado? Então, são só 4 exercícios, pessoal. A prof espera vocês, então, na próxima aula de artes, tá bom? Tchau, tchau, segundo ano!